E aí, tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Calife. Vamos falar de redação aqui no aulad.com.br. Não deixe de acompanhar nossas aulas e nossos vídeos no nosso site. Pessoal, sempre o Enem divulga informações dizendo que a competência 5, que é da proposta de intervenção, é a que mais os alunos não erram, mas deixam de pontuar. Então nós vamos fazer esse vídeo para pensar como fazer a melhor proposta de intervenção. Está escrevendo o teu texto? Desculpem. Está escrevendo o teu texto? Então vamos melhorar essa proposta de intervenção e tentar entender o que é ela, tá bom? Vamos lá. É a competência 5 a proposta de intervenção, é a quinta forma que o teu texto no Enem vai ser avaliado. O que seria a competência 5 a proposta de intervenção? É elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Vamos destrinchar isso direitinho. Eu vou fazer uma proposta de intervenção que ela vai tentar resolver, solucionar o problema, a tese que foi abordada por mim ao longo do texto. Eu vou receber um tema, eu vou fazer a minha tese, a minha ideia central do texto, que eu vou escrever o texto inteiro, e, por consequência, eu vou tentar solucionar aquele problema. E essa solução ela vai ser avaliada através da competência 5. Então, a proposta de intervenção ela tem que ser sempre relacionada às ideias que eu desenvolvi ao longo do texto. Se ao longo do texto eu desenvolvi ideias X, a ideia X é a ideia central, a minha proposta de intervenção tem que estar intimamente ligada à minha ideia central, tá? Ela tem que ser exequível ou ter execuibilidade. O que significa isso? Ter as formas de execução, né? Eu preciso ler e ver claramente, montar na minha cabeça, a partir do texto que eu li, como aquilo é resolvível. Eu não posso ficar num plano abstrato. Por exemplo, precisamos ter mais educação para resolver o problema, né, da publicidade infantil. Não, isso é muito abstrato e muito vago. Eu não consigo ver quais as formas de resolver isso, tá? Eu preciso dar muitos detalhes, tá bom? Então, dicas do professor Calife para a melhor proposta de intervenção. Vamos lá, vamos ver uma por uma e explicar. Deixe bem claro durante o texto o problema sobre o tema a ser tratado. Você vai receber um tema e você vai olhar problemas nos textos motivadores e vai fazer o seu esquema, a sua problematização sobre o tema. Então, quando a gente vai ler, tem que estar muito claro ao longo do texto sobre esse problema. Por quê? Porque se eu sei o problema, se eu estou acompanhando, eu como leitor, acompanhando todo o problema do texto, eu vou acompanhar também, eu vou conseguir fazer a relação entre problema e solução facilmente, tá? Ao longo do desenvolvimento, e aí a grande dica do professor Calife, ao longo do desenvolvimento, quando for explicitando os argumentos, vá dando pequenas soluções que não ocupem muito espaço. Você vai trazer o problema, vai dialogar, argumentar, vai explicar esse problema, comparar, enfim. Você vai fazer de alguma forma uma discussão sobre esse problema que está sendo posto. A dica é, a partir do desenvolvimento, que a gente já pode dar pequenas soluções, né? Não discutir muito porque a gente precisa argumentar, mas dar pequenas soluções um pouco mais gerais, tá? Para no final, na conclusão, você já terá dado algumas soluções. No último parágrafo, seja muito específicos nas propostas. A partir das pequenas soluções, você vai fazer uma proposta final bem exequível, ou seja, bem executável, que a gente consiga ver como resolver esse problema. Eu sei que está muito abstrato, mas eu trouxe aqui um exemplo para a gente discutir e mostrar como é que a gente pode fazer uma boa proposta de intervenção. Aqui, passando um exemplo. Tema do Enem 2014 foi publicidade infantil. Tá? Foi um tema até que pegou todo mundo de surpresa, mas era o que era esperado, que o Enem trazesse algum tipo de tema assim. Vamos pensar que essa pessoa
ela viu o problema da publicidade infantil, porque ela viu alternativas, ela viu outras formas dessa problemática ter na sociedade. Então ela fez um texto sobre o tema baseado na ideia central. A mediação da publicidade infantil deve ser feita pelos pais. Então, para essa pessoa, todo o texto dela vai falar de publicidade infantil, mas a ideia central dela é que a mediação tem que ser feita pelos pais. Tudo que ela for escrever vai ser isso. E a partir dessa tese de que a mediação tem que ser feita pelos pais, qual a solução que ela tem que dar? Ela tem que dar alguma solução de como os pais podem mediar a publicidade para as crianças, né? Então, olha só, proposta de intervenção bem execuível no final, ela tem que ser alguma coisa bem executável, como isso aqui, ó. Por exemplo, um maior acompanhamento escolar, por meio de uma integração entre a família e escola, por meio da orientação educacional, né? Então, no caso aqui, essa proposta ela poderia até ser mais execuível, falando como essa orientação educacional vai acontecer através, por exemplo, de disciplina no turno integral, com uma disciplina sobre alimentação, discutindo consumo, nas aulas de filosofia e sociologia. Isso é ser execuível, é mostrar para o avaliador que a gente tem formas de executar a proposta de intervenção, ou seja, as soluções, e não deixar no abstrato, é preciso educar as crianças. Não, isso não vai pontuar bem na competência 5, tá bom? Não é difícil, gente, não é complicado, basta colocar bastante em prática, tá bom? Bons estudos, continue escrevendo e nos vemos aqui no auladê.com.br. Até mais! Causas para a Segunda Guerra Mundial pelo Galera,